quando as notícias parecem competir para ver qual delas nos tira mais a vontade de viver, há alguém que decidiu remar na direção oposta e, milagrosamente, não naufragar no caminho. A nossa convidada de hoje é apresentadora, comunicadora nata, criadora de conteúdos digitais e uma das vozes mais conscientes do movimento das notícias positivas. Luísa Barbosa encontrou uma missão: lembrar-nos que o mundo não é só fogo, caos e reunião de condomínio. Há coisas boas a acontecer e ela faz questão de nos provar isso todos os dias. Bem-vinda, Luísa Barbosa. Muito obrigada e obrigada pela simpática apresentação. Olha, nós conseguimos te encontrar no digital, rádio, televisão. Como é que a comunicação chegou até ti e tu percebeste este é o meu caminho? Olha, foi chegando porque não era claro para mim. Eu fui surgindo através de projetos específicos que eu queria muito fazer. Comecei com a MTV, mas na realidade já vinha com uns 10 anos de trabalho com as câmaras em publicidade. E depois, 5 para a meia-noite, portanto era muito através de projetos específicos. Eu acho que a sensação de que o meu caminho é mesmo a comunicação, na realidade é um bocadinho recente, por uma vontade que eu tenho de facilitar a passagem de ideias e de diálogo. Exatamente. Portanto, acho que tem sido um processo, na verdade. E tu identificas-te mais com a Luísa do digital ou a Luísa dos mídias tradicionais? Olha, hoje em dia tenho que dizer digital. Eu acho que o meu coração vai ser sempre da televisão, mas porque pela televisão com que eu cresci, porque por exemplo, eu na primária já falava inglês de forma fluente, mas era pela televisão que eu via na altura. Acho que é das poucas coisas que eu tenho que é saudosista, tem a ver com isto de uma televisão com responsabilidade, com consciência, com um lado pedagógico, também, tal como entretenimento. Acho que tivemos entretenimento maravilhoso e ainda temos, mas hoje em dia digital, sendo que ainda acho que há muitas oportunidades e potencial pouco explorado, pelo menos por cá, acho eu. No digital? No digital, sim. Mas na televisão também. Porque pois é isso. Eu tenho aquela sensação que se calhar havia coisas... Se misturássemos melhor, e se calhar eu não seria a melhor pessoa para dar soluções finais, mas sinto que há aqui um trabalho a fazer, sabes, de realmente articular o digital com a televisão. Mas sim, mesmo no digital acho que há muito por onde explorar, muita coisa para criar e que ainda só estamos no topo do iceberg. Mas tu sentes que estás-me a dar a resposta digital porque estás mais confortável no digital ou porque te sentes mais livre, mais liberdade, menos dentro de caixinhas? O potencial entusiasma-me. E porque também é onde agora estão as pessoas e a liberdade. A liberdade do digital entusiasma-me. Eu acho que sim. Acho que hoje em dia, na minha perspectiva, a televisão afunilou um bocadinho. E no digital não, lá está. Quase tudo é possível, até criar uma rubrica de boas notícias. Sim. É isso, eu queria agora também entrar por aí, porque é que chegaram as boas notícias à tua vida? Como é que descobriste esse caminho? Foi uma necessidade? Ai filha, ainda bem que estás sentada, porque isto é uma história porque na verdade a rubrica de boas notícias começou na rádio. Nos meus tempos finais, nas manhãs da Comercial, eu criei uma rubrica que era uma boa notícia, era ali uma coisinha pequenina. E começou assim. Porquê? Porque em 2016 tivemos um acontecimento incrível, que foi Trump foi eleito. E eu fiquei chocadíssima, juro que fiquei chocadíssima, porque eu lembro-me de sair de casa, a Hillary ainda estava a ganhar. Eu demorei 15 minutos até à rádio e a próxima vez que eu ouvi as notícias o Trump estava a ganhar e eu, como é que é possível? E nessa altura falou-se muito da questão dos algoritmos. Acho que foi na altura que se falou mesmo muito e começámos a ter aquela noção de como era possível vivermos cada um na sua bolha, manipular um bocado a opinião e do impacto que isso tem. Não é? E a tua perspectiva do mundo ser completamente diferente por causa disso. E lembro na altura começar a reparar no meu Facebook que, como eu estava interessada com o que se estava a passar nos Estados Unidos, de repente só me apareciam notícias horríveis dos Estados Unidos. E eu, isto está-me a fazer mal. E então comecei conscientemente a escolher páginas, porque eu adoro, sei lá, descobertas científicas, coisas interessantes sobre a natureza, e comecei conscientemente a escolher páginas para me aparecer também isso, para algum equilíbrio. E, de repente, o meu feed começou a mudar completamente, e então eu já tinha, todos os dias recebia boas notícias. Eu pensei, eu tenho que levar isto às pessoas. Conseguiste treinar o teu algoritmo para te dar aquilo que tu querias. Exato, mas eu acho que os algoritmos têm isso, eu acho que exige um cuidado. Primeiro, tu estás conscientemente na tua ação e interação com os algoritmos, tu tens de estar consciente do que estás a fazer e do que estás a consumir. E foi nessa altura que começou. E depois, durante a pandemia, li o Factfulness, do Hans Rosling,
que recomendo a toda a gente. É um livro excelente. Exato. Para tu pensares e olhares para o mundo de outra perspectiva. Porque a questão é mesmo essa. A nossa perspectiva daquilo que se passa no mundo está muito enviesada sempre por aquela que é a nossa experiência, o sítio onde nascemos, as nossas referências culturais. E nessa altura, claro, então, e ele até tem lá uma parte que fala especificamente dos mídia e dos meios de comunicação e como isso influencia o nosso modelo do mundo. E, portanto, eu a partir daí quis, tenho que fazer qualquer coisa. Mas depois estava sempre, desde então eu estava sempre a acumular fontes de boas notícias. Mas depois nunca mais avançava, porque sabes, mas como é que vou fazer? Se calhar devia ser um podcast, só complicar. Até que decidi descomplicar e olha, vou começar a fazer. E pronto, e o pior que pode acontecer é, olha, ninguém vê. Pronto, e ninguém quer saber. E as pessoas veem. As pessoas veem, gostam. E é muito giro porque das pessoas que acompanham regularmente, sente-se mesmo, sabes, ok, não, era o que tu estavas a dizer. Não está tudo a arder. Vou ao perfil da Luísa para encontrar mais calma e uma esperança no mundo. Sim, sendo que eu tenho o cuidado toda essa esperança está enraizada em verdade e ao conhecimento científico. Eu tenho o cuidado de publicar sempre as minhas fontes para que as pessoas, se quiserem, acompanharem elas. Portanto, se quiserem começar a acompanhar aquelas páginas ou aqueles meios de comunicação para poderem ser elas a receber, tudo fixe, porque o que eu quero é que isto seja um movimento e que ajude as pessoas a terem uma noção da realidade mais próxima do que realmente se está a passar. Sim, não é iludir para que o mundo é belo e maravilhoso. Sim, isto não é para ser utópico, é ser otimista, mas com base na realidade. E a verdade é que tu às vezes tens uma má notícia que te parece que está omnipresente porque passa a notícia 10.000 vezes ao dia. Depois há comentadores que falam daquela má notícia, depois vai ser discutido, não sei o quê, depois os mídia digitais metem aquilo no feed e é reaproveitado não sei quantas vezes e de repente parece que aquilo é a pior coisa e a coisa mais importante que se passa no mundo. E se calhar no mesmo momento houve um cientista na China que descobriu como curar diabetes, por exemplo, e que se calhar houve uma notícia, mas que ficou lá no fundo do telejornal e que nunca mais se viu. Sim, mas é assim, Luísa, nós acabamos por ter este tipo de notícias mais pessimistas porque é o que prende, é o que chama a atenção, é o que choca. Como é que tu consegues chamar a atenção das pessoas trazendo coisas que se calhar não são assim tão... Mariana, na verdade, eu tenho que arranjar maneiras melhores de o fazer. A verdade é essa. Porque o nosso cérebro está programado para dar mais atenção ao negativo, como forma de nos manter, de nos manter seguros. E o que eu acho é que hoje em dia, de uma forma artificial e muito prejudicial, os mídia, até que também como forma de sobrevivência, os tradicionais, vão muito por esse caminho para prender a nossa atenção. Mas na realidade, já há estudos feitos que uma perspectiva otimista e jornalismo orientado para soluções cria potencialmente o mesmo ou até mais engajamento do que só negativo. Porque tu chegas a um ponto de exaustão do negativo, ok, mas eu não tenho, o que é que eu posso fazer? E fica ali muito, aliás, a minha máxima é muito porque o medo paralisa, mas a esperança empodera, porque a esperança leva-te à ação. É isso, dá-te mais vontade de querer mudar. Exatamente. E porque vês um caminho, porque pode ser muito difícil, ok. Eu, por exemplo, agora, nesta altura que estamos a gravar, fala-se muito do pacote laboral do governo. E às tantas já está, ok, nós já percebemos que é mau, ok, nós já percebemos que tem isto errado, ok, mas o que é que agora as pessoas podem fazer? As pessoas agora precisam de um caminho para seguir e há pessoas que estarão muito informadas ou porque fazem parte de um sindicato e esse trabalho já foi feito ou porque acompanham alguém que já os informou, mas é preciso isso espalhar, porque o que eu acho às vezes que falta é, no meio do caos do dia-a-dia, de preocupações que para além do mundo e de política nacional, tens o puto para levar para a escola, as refeições que tens que preparar, a roupa para dobrar e meter outra vez no armário. No meio disto tudo, é difícil tu arranjar-se espaço mental para, ok, e há uma manif que eu tenho de ir, não é? E portanto eu acho que às vezes é o caminho. E por isso eu acompanho várias publicações e algumas delas que até voltaram a ter também um formato tradicional, físico, de boas notícias, de coisas positivas, mas porque se focam nas soluções e no que está a ser descoberto a nível de soluções e no que é possível. Eu acho que há coisas que se mantêm como estão, porque passa-se muita ideia de que mas não há alternativa melhor, é isto que temos, não há hipótese, isto é o melhor que se arranja. E não é, O que é uma boa notícia? Para mim, lá está, focada em soluções.
Eu gosto muito, mas há um espectro. Para mim, eu às vezes foco numa coisa só porque é fofa. Há pouco tempo fiz um vídeo de boas notícias só focadas em gatos. Porque há um festival de vídeos de gatos que angaria dinheiro para associações, mas lá está. É algo que foi criado e que gera uma solução para um problema. Okay. Há descobertas a serem feitas em termos de gatos e de soluções que podem ser encontradas para doenças humanas a partir de coisas que se descobrem de gatos. Portanto, eu gosto muito, lá está, no foco das soluções, mas que às vezes pode ser só um vídeo de houve um café nos Estados Unidos que ofereceu a tua bebida se tu entrasses e dançasses durante 5 segundos. Sabes, às vezes só o que tu precisas é de um escape do marasmo e da escuridão do dia-a-dia. Um bocadinho de trazer alegria à humanidade, né? Há ali uma resta de esperança. Exatamente. Não é tudo, porque nós acreditamos piamente que o ser humano é mau. Para toda a gente que acredita que o ser humano é mau, eu vou recomendar um livro que tornou-se a minha Bíblia e que eu devo dizer, o livro é escrito por um historiador, portanto não é utópico, embora haveria muito a dizer acerca de ficção científica, utopia e fantasia no que toca à análise político-social. Mas o livro Humankind, que eu acho que está traduzido mesmo para a humanidade, do Rutger Bregman, que é um historiador dos Países Baixos. E é maravilhoso, porque trata dessa questão, da dicotomia, será que somos inerentemente maus ou inerentemente bons? E analisa situações na história da humanidade que tu dirias, olha para isto, Luísa, é claro que somos maus, mas mostra por A mais B, e de acordo com descobertas científicas que têm sido feitas recentes, quer no campo da biologia, da sociologia, arqueologia, uma série de coisas, que mostra que não, nós estamos wired, não é? Estamos programados para a colaboração. Agora, fomos criando sistemas que não são os melhores para propagar essa nossa característica. E por isso, se calhar, é que nós também vemos tantos problemas, sei lá, de saúde mental, problemas sociais, porque há algo na nossa natureza e depois há algo que somos condicionados. Sim, as coisas que já estão a evoluir a um ritmo que nós não estamos a conseguir acompanhar. Sim, também, mas, e até acho que vem mais de trás do que só esta velocidade da era tecnológica. Exatamente. Mas pronto, mas que foi acontecendo. Agora, lá está, se nós enraizarmos na verdade e naquilo que tem sido, embora nós também estamos a viver uma era em que acreditar na ciência é aquela coisa, não é? Mas acho muito interessante. Se tiverem curiosidade, o livro lê-se muito bem porque ele tem um ótimo sentido de humor, portanto, até nisso a escrita é muito fácil. Recomendo imenso, porque acho que... Sem estar na minha lista há muito tempo, vou pegar nele, sem dúvida. Recomendo muito. Acho que vais adorar, porque é isso. Tu até divertes-te. Pai, tem lá histórias que eu não tenho vergonha de dizer. Chorei várias vezes a ler o livro. Porque, sabes, de emoção, de, oh meu Deus, não, é isto mesmo. De tu reconheceres algo que quase, eu acho que tu sabes interiormente, mas que se calhar no dia-a-dia, vês-te confrontada tantas vezes com o que parece ser o oposto, que vais perdendo a esperança, mas depois vês ali, não, isto faz sentido. Ele tem lá uma história maravilhosa, desculpa, ele tem lá uma história maravilhosa de como, eu acho que foi o final da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. E como na véspera de Natal da Primeira Guerra Mundial, num dos anos, acho que do primeiro ano, de repente parou, na linha de batalha, param os tiros e não se percebe, e de repente, e isto está provado por cartas que depois os soldados mandaram para casa, há fotografias, os soldados começaram a sair das trincheiras, isto, atenção, a guerra era muito diferente, não é, durante a Primeira Guerra Mundial, mas e às tantas, jogaram à bola, trocaram prendas do que tinham um pedaço de chocolate, tinham um cigarro, e a humanidade voltou durante aquela noite, sabes, de 24 a 25 de dezembro. Sério? É verdade. E isto mostra o quanto a guerra pode ser artificial, na verdade. E pronto, e durante aquela véspera de Natal juntaram-se, depois no dia seguinte estavam outra vez a disparar-se uns sobre os outros. E matar-se uns aos outros, ai meu Deus! Mas é assim, tu lês a descrição daquilo. Sim, eu chorei. Arrepia. Eu chorei, pronto. Se calhar nem toda a gente vai estar tão hormonal quanto eu, mas acho maravilhoso. E pronto, e são muitas histórias assim que tu começas a história, tipo, pois é, isto é horrível. Realmente, as pessoas não ligam nada umas às outras. E depois tu vais ver aquilo e não foi bem assim. Muitas vezes tiveste manipulação daquela notícia a nível dos mídia
lá está, para atingir o resultado que eles querem. Não é? Exato, para agarrar, porque pronto, é muito mais interessante falar sobre o quanto a humanidade está perdida do que dizer, não, olha, ouviste que correu mal, porque a polícia não falhou aqui, ou porque não houve aqui alguém que teve medo, mas que tentou ir ajudar, pronto. Agora, quando fores ler, vais ver. Mas é aqui que tu vês que não há uma solução para os problemas que nós estamos a viver. Não há uma solução. Há várias, mas porque também o problema tem vários fatores. Claro. Portanto, não há... Eu acho que às vezes as pessoas falam, por exemplo, questões ambientais. Mas os carros elétricos também. Verdade. Porque os carros elétricos não são a solução. Vai haver sempre várias soluções. Vamos ter alturas de transição para soluções melhores, não é? Porque as coisas estão sempre a progredir e a mudar. O que nós temos é que ir fazendo mudanças. E às vezes até na nossa própria vida, uma decisãozinha de cada vez permite-te ter uma vida que se calhar o teu impacto vai sendo sempre mais positivo. A Jane Goodall tem uma frase que eu adoro, que é: todos os dias na nossa vida nós temos impacto no mundo e no ambiente. Cabe-nos a nós escolher que impacto é que temos de ter. Sim. Não temos de ser perfeitos, não temos de passar todos agora a viver na floresta, sem água canalizada, não é isso. Mas cada decisãozinha que nós tomamos no nosso dia-a-dia pode ser, às vezes é ires a uma caixa de supermercado, em vez de ir à automática, estares na caixa com a pessoa e dizes, bom dia, então, está tudo a correr bem. E aquilo se calhar muda a vida daquela pessoa. É isso. Sabes? Pronto, eu tenho muito esta... Não, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos muita tendência a olhar para as coisas preto ou branco, ou é bom ou é mau. E há ali o caminho no meio, eu acho que é por aí que passa o futuro. Sim, até porque quando formos os suficientes no caminho do meio e sempre a pender, até porque isso manda um sinal muito importante a quem realmente tem poder. Não é o consumidor que vai de repente ter um peso suficiente para mudar. Nós sabemos, né, a grande maioria da poluição, por exemplo, são grandes indústrias, poderiam ser melhor regulamentadas. Mas é o consumidor, é o cidadão que nas suas pequenas escolhas vai dando o sinal às grandes empresas ou aos governos daquilo que é importante. Porquê? Os governos porque querem continuar a ter poder e serem eleitos, e as grandes empresas querem continuar a vender. Eu lembro-me de, quando comecei de vez em quando a procurar salmão selvagem para consumir, porque houve aquelas reportagens dos antibióticos nos salmões de aquacultura, e encontrei uma espécie de salmão selvagem que era cinzento. Era horrível, oh meu Deus! Mas claramente houve muita gente a ver aquele documentário e passado um ano, o que é que foi? De repente havia 2 ou 3 opções de salmão selvagem nas grandes superfícies, porque os consumidores começaram a mostrar, olha, interessa mais isto, porque senão não me interessa consumir este produto se eu souber... Claro, e a sociedade adapta-se. Exato, tu vês essa adaptação agora, por exemplo, com questões de segunda mão. Eu acho que há uns anos, se tu falasses de comprar coisas em segunda mão, ainda havia um bocadinho mais de preconceito. Hoje em dia, acho que na França a Vinted é a plataforma que mais vende, que mais mexe, porque as pessoas, na venda de roupa, porque as pessoas começaram a ter outro tipo de consciência. E eu acho que esses sinais são importantes de ir mandando. Agora, isso implica ficarmos confortáveis com o desconforto. Porque o que eu acho que esta maneira de viver trouxe muito, é claro, é conveniência, é conforto. E isso vai ter de mudar. Nós vamos ter que fazer pazes com isso, porque não dá para continuar da mesma forma. Olha, e no que toca, já entrando aqui, também estavas a falar de segunda mão, vamos entrar aqui mais na parte das nossas finanças. Vamos a isso. No que toca à educação financeira, tu achas que estamos a fazer um bom caminho em treinar e preparar as gerações futuras para estarem preparados para aquilo que aí vem em termos financeiros? Olha, eu sei lá o que é que vem em termos financeiros, mas eu tenho pouca noção do que é que se passa no sistema educativo. A minha filha ainda é pequenina. Sei que vai passar a ser obrigatório nas escolas, sei que já fazia parte da disciplina de cidadania. Acho piada que, por exemplo, na escola da minha filha, apesar dela estar na primária, já organizam mercadinhos para juntar dinheiro, para depois comprarem coisas para a escola, o que lhes dá um bocado uma ideia de... O valor do dinheiro. O valor do dinheiro, empreendedorismo e como é que estas coisas funcionam. Se estamos a fazer o suficiente, não sei. Até porque eu acho que, para mim, a base, e esta é a minha nova obsessão, é educação para mídia. E eu acho que tu precisas de literacia de mídia para depois tudo o resto. Porque depois de literacia financeira, ok, tu tens que conseguir... O que é que queres dizer com literacia de mídia? É tu seres capaz de interpretar qualquer forma de mídia que existe. Pode ser uma imagem. E filtrar a informação.
interpretar. E tens pensamento crítico. A base é esta, é pensamento crítico, que eu acho que o nosso sistema educativo não fomenta. Na Finlândia, por exemplo, literacia de mídia é uma coisa que começa com eles no jardim de infância. Pode começar com um conto infantil, de tu perceberes que há ali uma personagem que diz uma coisa, mas na realidade, por exemplo, uma raposa matreira, que diz uma coisa... Mas temos um bocadinho na língua portuguesa. Como figuras de estilo, é isso que estás a querer dizer? Quando... Análise de Sim, obras. Sim, mas aí tu estás a interpretar o conto. E ali o que estás a interpretar é quase a intenção. E mais, tu não estás a dar às crianças a resposta. O que tu ajudas é levá-las a questionar. Eu, por exemplo, eu tenho cuidado com a minha filha que, a ver desenhos animados, eu estou sempre a provocá-la um bocadinho de filha, mas porquê é que ele fez isto? Ele podia ter resolvido este problema a fazer assim, assim, assado. E ela agora é engraçado que sozinha às vezes já me diz assim, ai mãe, que tontice. Ele devia, tipo o Spider-Man, ele devia ter lançado uma teia e pronto, e já estava. Eu, pois é filha, não é, que tontice. Porque eu quero é que ela pense sobre as coisas e vá um bocadinho mais além. E isto é verdade para imagens, isto é importantíssimo para a educação do consumidor, e depois nas decisões que nós tomamos, por exemplo, na escolha de um banco, na escolha de uma série de decisões que se faz a nível de finanças, e qualquer interpretação de tudo o que está à nossa volta, especialmente publicidade, implica a capacidade de interpretar mídia. E nisso eu acho que nós estamos muito atrás, e acho que o desinvestimento que se fez agora a nível da disciplina de cidadania, porque era onde a literacia de mídia está ainda no currículo, mas é assim uma coisa que podes dar aqui e ali, eu não sei depois até que nível. E meio como opcional, pois, muito abrangente. E eu acho que é essencial, especialmente numa era digital e numa era de inteligência artificial, em que tu vais deixar de saber o que é verdade ou não é, e que teres as ferramentas para... Ensinam a interpretar aquilo que... E as ferramentas que te permitam ir descobrir, espera aí, como é que eu agora descubro se isto é mesmo verdade ou não? Ou se isto é real? E eu acho que isso faz muita falta. E sendo essa a base, tudo o resto... Porque depois serve para N disciplinas, serve para finanças, mas serve para tudo na vida, é só para o teu dia-a-dia. E na tua vida, pessoal, como é que tu fazes a tua gestão financeira? És uma pessoa organizada? Tens Excel para tudo? Como Mariana, é que vais mais ficar tão orgulhosa. Conta. Eu tenho um Excel. Jura? Já fui mais organizada, que isto com crianças fica complicado. Mas para que é que usas o teu Excel? Orçamento, custos, gestão de custos? Eu já tive um orçamento que... já tive uma folha Excel que era com custos e ganhos, assim. Agora é só mais para controlar trabalho e entradas, dinheiro e tal. Mas tenho um Excel. Mas já fui mais organizada na parte dos custos, porque isto com uma criança fica difícil, é diferente. É diferente. Mas tens de encontrar as ferramentas que funcionam para ti, Sim. nem toda a gente tem de ter os mesmos mecanismos. Óbvio, mas já fui mais organizada. Mas eu acho que sou mais para o lado organizado, porque preciso, até porque não tenho uma profissão em que há sempre a mesma entrada de dinheiro, e portanto, mas pelo menos tento controlar, estar consciente de quais são as saídas. Sim, eu queria te perguntar como é que fazes essa gestão, porque sendo um meio que é mais instável, como é que tu lidas, gera-te ansiedade, consegues, como é que fazes essa gestão? Tens um fundo de emergência para te garantir que estás mais calma? Sim, sempre, tem de ser. Até porque, assim, eu trabalhei a minha vida toda praticamente a recibos verdes. Portanto, tive 2 experiências com contrato de trabalho. Mas, e portanto, essa contingência tem que estar sempre lá. Porque tu não sabes, ou podes não saber bem quanto é que vais ganhar no mês seguinte, ou assim. A minha organização é isso, é estar consciente do que sai, do quais são aquelas minhas despesas, para poder ter noção de, pronto, olha, se tiver um mês menos bom... Precisas de... Sim. Eu acho que e eu tenho sempre essa, eu fico sempre muito surpreendida quando há malta que trabalha a recibos verdes e diz, agora tenho que pagar o IVA. Pois claro. Mas tu recebeste o IVA a mais, porque depois é só para entregar. É só pôr de lado. Esse não vale a pena mexer, porque esse tu sabes. Esse não conta na entrada de dinheiro. Sim, às vezes custa mais a retenção na fonte, porque essa eu não sei se vou receber de volta, se tu vais dizer que é pronto. Agora o IVA já sei, é receber para entregar, é tipo depósito só. E já te aventuraste em investimentos? Sempre com pouco risco. A pessoa vem de uma família muito humilde, e então fui habituada. Os meus pais nem sequer fizeram crédito para comprar, nem para construir casa. O meu pai tinha, uma política muito... não pagava nada a prestações. Não quero dever a ninguém. Já tem.
Não, se não há dinheiro para pagar a pronto, não há. Pronto. A sério? Sim, eu sei. Tu tens 27 anos, isto é uma coisa completamente alienígena para ti. E então tenho muito essa coisa, mas sempre tentei, imagina, diversificar, ou seja, um bocadinho de certificados da Forro, já tive um fundo de investimento, depois perdi dinheiro em 2008, não gostei, não adorei a experiência. Traumatizou-te? Traumatizou. Um seguro financeiro já tive durante muitos anos, esteve lá sempre, coitadinho, a trepar o Everest, aqueles 2% ao lugar. E agora tenho uma coisa que gosto muito, em vez de abrir uma conta poupança para a minha filha, abri uma conta na GoParity. Porque a GoParity, não sabes? Não. Então, Mariana! Vais aqui ensinar-me? GoParity é uma empresa que basicamente junta empresas que procuram empréstimos e investidores, que na realidade não são ações. O que tu estás é emprestar dinheiro para um determinado... Só que a questão da GoParity é, os projetos são sempre ou social ou ambientalmente positivos. Ok. Pronto, ou estão a criar postos de emprego, ou é para apoio numa... Pronto. E a ideia, e é para compra de, imagina, painéis solares, e depois vão devolvendo o dinheiro com juros. Os juros são mais interessantes do que uma conta poupança, também não é preciso muito, mas são mais interessantes do que uma conta poupança, e para as empresas é mais interessante porque as comissões são mais baixas do que penso do que seria um banco, acho que é um bocadinho assim que funciona. E a verdade é que é mais interessante. Primeiro, sinto que aquele dinheiro está a ter um impacto positivo, exatamente. E está a ser, se calhar, um bocadinho mais interessante para quando a minha filha, se calhar, tiver 18 anos. E vou ali investindo, vou escolhendo, vou estando a par do que é que se passa. Há projetos portugueses, mas também há projetos na Colômbia, Espanha. O que é que está lá mais que eu já vi? Pronto, não está. Mas és disciplinada no que toca a estes investimentos, seja para a tua filha, seja para ti? Ou seja, todos os meses vou investir este valor? Mariana, ou não. É conforme vai surgir. Surge uma coisa que eu acho mais interessante, uma taxa de... Vais estando atenta. Vou estando atenta. Porque aquilo é uma app, é super simples, tu não pagas comissões nenhumas porque quem está a pagar aquela estrutura são os negócios que estão à procura de investimento. E portanto tu vais gerindo, depois conforme vais recebendo, vais colocando, não convém ter lá muito dinheiro parado porque parado não está a render, não há, como é que se chama aquela coisa dos juros que vão... Juros compostos? Os juros compostos, a não ser que tu vais voltando a pôr o dinheiro, não é? E portanto é conforme vai surgindo, conforme há um bocadinho, lá está, conforme há um bocadinho mais dinheiro naquele mês e vou colocando assim, mas também não é uma coisa de, olha, coloquei lá 500 euros e agora aos 18 anos vai lá buscar o que lá estiver, também não é, pronto. Sim, vais estando atenta quando surgem oportunidades que te interessam. Boa. Mas recomendo muito porque acho que... Não conhecia. Não, e é melhor do que, sei lá, meto o dinheiro num dos nossos bancos e eles estão a financiar uma petrolífera. Sim. Pronto, por exemplo. Sim, em termos de propósito, está mais alinhado com os teus valores. Completamente. Assim. Sim. Olha, se pudesses comunicar uma notícia positiva sobre o mercado financeiro, o que é que tu querias comunicar? O mercado financeiro? Uma mudança que tu gostasses de ver a nível financeiro. Meu Deus. A nível mundial. Olha, financeiro eu gostava só que não houvesse, porque agora com o que se está a passar por causa da bolha de inteligência artificial, eu gostava que tivesse de haver um bocadinho mais de ligação entre a realidade e a cotação dos mercados financeiros daquele negócio. Só um bocadinho mais, penso que implicaria um bocadinho mais de regulamentação, coisa que os Estados não adoram neste momento. Pronto. E depois isto não é bem financeiro, mas eu acho que se resolvia muita coisa no mundo se parássemos de medir o progresso de um Estado com o PIB. É a minha irritaçãozinha. É a tua luta. É porque, imagina, lá está, isto são coisas que eu vou aprendendo, e já que estou aqui. Imagina, eu se cortar uma floresta inteira para fazer móveis, só vou medir para o PIB o dinheiro que se faz na venda daqueles móveis. O custo de cortar aquelas árvores não é contabilizado. Porque não é mensurável, não é? Na realidade é. Porque tu hoje em dia tu consegues perceber, ok, isto vai ter custos, nem que seja o custo de reflorestação, não é sequer tido em conta, porque não é isso que o PIB mede, não é? E já há medidas alternativas. Mas o que eu estou a dizer propostas. É que o impacto tu não consegues medir. Tu consegues. Uma parte, mas depois em termos de futuro não consegues bem medir que impacto é que isso vai ter
no nosso ambiente. Sabes que eu não acho que seja uma questão de não ser mensurável, acho que é uma escolha política o não se medir. Mas já há propostas de outras métricas, ou até conjunção de várias métricas para teres um valor mais real. A saúde mental de um povo no país não é tido para o PIB, compreensivelmente, mas tem custos para o Estado, não é? E esses custos não são tidos em consideração na medida do progresso, do desenvolvimento daquele Estado. Um exemplo muito claro, a amamentação. Se tu pensares na licença de amamentação em termos de PIB, só se vai pensar no quanto é que a empresa está na realidade a pagar, o que é que isso vai custar à empresa e, portanto, aquilo depois lá nas contas da empresa. Mas, na realidade, está estudado, está medido, a amamentação até determinado tempo vai poupar muito dinheiro no futuro aos Estados em problemas de saúde daquelas crianças, porque o sistema imunitário, blá, 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 blá. Isto já se sabe, mas isto não é tido em consideração, percebes? E o que eu acho é que há uma visão muito, tal como numa série de coisas, de curto prazo, e daquilo que dá para medir e os dinheirinhos e tal, para aquele, seja para os investidores naquele momento, não sei, e são escolhas políticas, claro, mas que não levam em linha de conta, ok, quanto é que isto é realmente benéfico para a população daquele país? E especialmente a médio e longo prazo, que eu acho que deveria ser algo que devia preocupar os Estados e as populações, porque, não é? Isto, nós estamos cá de vez em quando e depois passamos às gerações futuras. E mesmo esta questão da inteligência artificial é uma questão bastante importante nesse ponto. Exatamente. É que nós estamos a trabalhar muito neste curto prazo pela velocidade em que está. Completamente. Mas não temos noção do impacto que vai ter a médio e longo prazo. Pois não. Mas sabemos, por exemplo, agora já se começa a falar da questão de, ok, o que é que isto significa para a segurança social? O que é que isto significa para as condições de trabalho de quem continua a trabalhar ou as condições de vida de quem fica sem trabalho? Porque é espetacular, a inteligência artificial. Já se fala da possibilidade de, no futuro, ser tudo máquinas, inteligência artificial, e libertar o ser humano de tarefas, não é de trabalho, mas de tarefas mundanas, que na realidade não trazem satisfação nenhuma. Já se fala disto há muito tempo. Mas nunca se pensou depois, aliás, já se tinha falado, outro livro do Rutger Bregman, depois a gente fala, da questão do rendimento universal garantido, porque as pessoas têm que conseguir continuar a funcionar numa sociedade que precisa de algum tipo de forma de troca de bens e serviços. Mas depois não são tomadas decisões, porque lá está, há players neste jogo que é o curto prazo. Sim. Exato, o curto prazo é que interessa. E resolver muito os problemas de hoje. Problemas e inventar a luz, mas sim, ou resolver problemas de acionistas de hoje. Pronto. Mas, bem, olha, estamos aqui a chegar ao final e eu tenho um desafio para ti, para testar os teus conhecimentos de finanças. Eu não sabia que a gente vinha para teste. Então, lá vamos nós agora para aquele momento do programa em que testamos a tua habilidade de navegar pelas glórias e tragédias do fascinante universo das finanças pessoais. Não esperes perguntas que te garantam reforma antecipada, nem prémios que resolvam a renda em Lisboa. Mas também não queremos que saias daqui de mãos a abanar. O que é que te damos de troca? Um bocadinho de sabedoria financeira, que vale quase tanto como dinheiro, tirando o pequeno detalhe que não dá para pagar um café. Portanto, tenho aqui uma perguntinha para ti, em que vamos a um desafio que se chama isto ou o inverso. Portanto, eu vou dizer uma afirmação, vais-me dizer se é isto ou se é o inverso. Estás preparada? Não, mas força. Então, os cartões de crédito são todos iguais. Achas que é isto ou é o inverso? É o inverso. Está certo. Também é assim, 50-50, não é? Tinha 50%. Não, e porquê é que achas que não são todos iguais? O que é que tu achas? Que diferem? Eu ia ser parva e ia dizer, então os desenhinhos são diferentes. Mas não, mas porque há taxas diferentes, não é? Há taxas diferentes, limites diferentes, benefícios diferentes. Exatamente. Varia com os vários bancos. Hoje em dia até bancos. tens alguns físicos e outros que são só digitais. Sim, mesmo dentro dos vários bancos existem vários cartões de crédito diferentes. Portanto, mesmo até AEGs variam, os limites diferentes, portanto, depois podes fazer ir ao Banco de Portugal e ver também estas condiçõões. Isso eu já fiz uma vez, porque fiz um curso de finanças para não financeiros e fui ver ao Banco de Portugal como é que eu estava. Toda a gente pode fazer isso, é muito fácil. Sim. Pronto, estás ótima em cartões de crédito e ficas aqui com a informação de que existem vários cartões de crédito diferentes. E ganhei sabedoria, obrigada. Olha, estamos aqui mesmo a chegar ao fim do nosso episódio. Foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. Tenho só uma perguntinha para ti, final, que é, se tu pudesses falar com a Luísa de há uns anos atrás, que recomendações é que tu darias em termos de financeiros, propósito, dinheiro? O que é que tu lhe dirias?
Olha, diria, estás a ver aquele T1 assim degradado, mas custa 30 mil euros em Lisboa? Compra agora. Vai valer a pena em 2025. Pronto. Isto é uma excelente dica. Não era? É uma excelente dica. Não era, na altura era, ai, não, que horror, para quê? E agora? E agora? Pois. Excelente dica para terminar este episódio. Pena não dá para viajar no tempo, não é? É uma pena. Pois. Mas pronto, tomamos agora as boas decisões financeiras a partir de hoje, porque acho que também não vale a pena viver numa... E tu se me desses uma dica a mim agora? Eu senti... Porque tu é que és a pessoa eu senti que tu não és assim tão organizada como dizes. Pronto. E acho que podemos trabalhar nesse Pimba. Excel. Ok. E se Obrigada, calhar, talvez ter um orçamento. Ou seja, estamos a chegar ao final do Estou a ano. sentir o trabalho. Ele tem 27 anos, eu tenho Sentaste, 43 um e uma orçamento para filha. 2026. Eu quero gastar aqui isto, para estar dentro dos teus limites e estás segura de até onde é que podes ir. Está bem. Eu começava por aí. Estou a ficar nervosa. Olha, gostei muito da nossa conversa. Eu Obrigada também. por ter estado aqui connosco. Já sabem, podem seguir-nos no Instagram e no TikTok em inverso_by universo. E nós voltamos em breve com um novo episódio.